Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Na última aula, nós retratamos sobre a questão da estrutura física da unidade de terapia intensiva, a UTI. Falamos também sobre as questões dos materiais, que geralmente são disponibilizados também, e também sobre os recursos humanos, no caso, os profissionais habilitados que trabalham nessa parte do hospital, nesse setor hospitalar. Hoje nós trataremos, na verdade, iniciaremos sobre a questão dos cuidados, procedimentos e também das afecções que habitualmente são tratadas na unidade de terapia intensiva. Então, vamos iniciar sobre o que seria monitorização hemodinâmica. Então, é utilizada para diagnóstico, terapêutica e até mesmo fazer prognóstico com os dados obtidos. A finalidade da monitorização hemodinâmica, pessoal, é reconhecer e avaliar as possíveis complicações do estado hemodinâmico do paciente e intervir em tempo hábil com a terapia adequada, prevenindo maiores complicações. Além disso, é importante ressaltar também que ela se trata de não ser invasiva e vem aumentando nas unidades de cuidado crítico do centro cirúrgico. O principal objetivo é utilizar a técnica não invasiva para reduzir complicações associadas às técnicas de monitorização hemodinâmica invasiva. A escolha do sistema de monitorização se baseia no quê? Pelo fato de ser uma técnica menos invasiva, no caso, quando se trata de monitorização hemodinâmica não invasiva, porque ela também causa facilidade no manuseio, tem um menor custo e que em estados clínicos duvidosos também pode ser confirmada por exames complementares. Aí, vale ressaltar também que essa monitorização não invasiva consiste em quê? Consiste em pressão arterial não invasiva, consiste também na frequência cardíaca, na temperatura, na frequência respiratória, na oximetria de pulso e também na monitorização eletrocardiograma. O que seria principalmente essa última parte? Através do aparelho, do eletrocardiograma, que faça o quê? Com que detecte possíveis arritmias e outras complicações, como, por exemplo, isquemias, alterações do marca-passo, se a pessoa fazer o uso desse aparelho, e distúrbios eletrolíticos gráficos também. No caso, por não ser invasiva, quer dizer que não vai adentrar no corpo. Percebam que pressão arterial não invasiva pode ser a pressão arterial normal que nós fazemos com o aparelho, Se não for pelo aparelho normal com esteto e esfigmo, o próprio aparelho também que tem dentro da UTI, que fala-se também do monitor multiparâmetro, ele também tem um aparelho, de PA anexado no próprio monitor. A frequência cardíaca também já vai ser observada também nesse monitor. A temperatura pode ser da forma habitual também, pela temperatura que a gente consegue pelo termômetro mesmo. A frequência respiratória vai-se também pelo próprio monitor também multiparâmetro, tá? A oximetria de pulso, muitas vezes pode ser por esse monitor, mas também tem o oxímetro, que é aquele portátil, que também pode ser utilizado pelos profissionais, tá? Vamos falar então sobre essa questão do eletrocardiograma, como que seria realizado, Então, a finalidade técnica desse evento, desse exame, é fazer o registro da atividade elétrica do coração para fins diagnósticos, Então, através do eletrocardiograma, a gente consegue o registro gráfico das atividades elétricas do coração do paciente. Então, o que acontece? Como que seria essa atividade? Através das derivações, As derivações representam a ligação de dois eletrodos com polos elétricos diferentes, um positivo e outro negativo, e eles
são capazes de o quê? De observar o coração por diversos ângulos. Então, dentro do aparelho do eletrocardiograma, nós temos a questão, por exemplo, né? Nós temos no caso, geralmente, 4 pinças que seriam para colocar nos membros superiores e inferiores, ou seja, nos braços e nas pernas. E temos também as peras, pode ser por pera ou então mesmo por adesivos, que tem a conexão também nos cabos do aparelho do eletrocardiograma, tá? Percebam também o posicionamento, pessoal, como que seriam as localizações adequadas para colocar. Do lado, isso é até uma forma de vocês anexarem também, tá? Então, do lado direito, percebam que seria para colocar as pinças, e a gente até brinca que seria lado direito Flamengo, porque é vermelho e preto, e do lado esquerdo, que fica do lado do coração mesmo, seria o Brasil. Então seria Flamengo e Brasil, né? Porque fica essa questão do vermelho e preto do lado direito e verde e amarelo do lado esquerdo. Então isso é uma forma de vocês conseguirem visualizar como seria. Então, o eletrodo preto ficaria na perna direita do paciente e o eletrodo vermelho, né, a pinça vermelha, ficaria do lado direito, no braço direito do paciente. A mesma coisa do lado oposto seria o que? O lado do Brasil. A pinça verde ficaria no membro inferior, que seria a perna, né? Verde, né? A pinça verde, e e no membro superior, do lado esquerdo, também ficaria a pinça amarela. Percebam como que deve agora ficar a posição na região torácica, tá? Então, V1, a gente vê que fica no 4º espaço intercostal, à direita do externo, tá? Então, a gente tem que aprender a fazer a contagem, ver os espaçamentos certinho. Então, começa do V1, então você já sabe que tem que contar até chegar o quê? No 4º espaço intercostal. V2 fica ao lado oposto, né? Fica do lado esquerdo do externo, né? E também seria o 4º espaço intercostal. Então, começa a contagem no 4º espaço. Não esqueçam disso, tá? A posição também do V3, percebam que é em meio caminho entre os pontos V2 e V4, tá? O V4, pessoal, que é esse verdinho aí, ó, que tá na região torácica, percebam que fica no 5º espaço intercostal esquerdo, então na linha clavicular média. V5 ficaria no 5º espaço intercostal esquerdo também, mas ficaria na linha axilar anterior. Então percebam que é bem próximo um do outro mesmo, né? E o último eletrodo seria o quê? Seria o V6, que vai ficar também no 5º espaço intercostal, só que na linha axilar média. Então fica mais lateralizado mesmo, tá? Então fica só para vocês lembrarem, então V1 e V2 ficam no 4º espaço intercostal, um do lado do outro, né? Fica assim o externo sendo a referência para colocar, né? Porque fica V1 no espaço intercostal à direita e V2 no 4º espaço intercostal à esquerda do externo. E V4, V5 e V6 ficam na mesma linha, só que o que vai diferenciar são as linhas: linha clavicular média, linha axilar anterior e linha axilar média, ok? Então, como que seria a técnica para fazer o eletrocardiograma, né? Fazer o exame de eletrocardiograma. Então, deve inicialmente explicar ao paciente cada etapa do processo. O ambiente da sala deve estar com temperatura adequada, agradável, né? O paciente deve estar descansado há pelo menos 10 minutos sem ter fumado e 40 minutos tá assim
calmo, porque se ele estiver agitado, com certeza as linhas, quando for verificar no eletrocardiograma, vai ficar o que? Vão ficar bem agitados, bem mostrando como que está o estado de agitação do paciente, tá? Deve ser investigado quanto ao uso de remédios que esteja usando ou que costume usar esporadicamente. Retirar acessórios de metal do paciente, então eles não devem fazer uso de brincos, colares, anéis, correntes, relógio também, tá? Porque isso também interfere no resultado do exame. Posicionar o paciente em decúbito dorsal, ou seja, ele vai estar de barriga para cima, né? Com o abdômen para cima, palmas viradas para cima também, viu, pessoal? Que isso também ajuda. Determinar a posição das derivações precordiais, V1 a V6 corretas, tá? Em seguida, é feita a limpeza do local e colocados os eletrodos ou gel de condução nos locais pré-determinados conectados aos cabos e às braçadeiras nos focos. Então, a gente não pode esquecer de forma alguma de também passar o gel e o condutor, porque isso aí também vai facilitar que o aparelho faça a leitura também a leitura de como que está sendo os batimentos do paciente, tá? Às vezes é necessária uma tricotomia, ou seja, vai ter que cortar os pelos do paciente em parte do precórdio, principalmente em homens. Então, uma das orientações antes mesmo do exame ser realizado, se porventura, né, a gente está falando da UTI aqui, mas se puder fazer um pré-agendamento, né, como acontece em outros setores, por exemplo, a gente orienta o paciente a fazer a raspagem, né, deixar assim já liso a região torácica, sem pelos, para que fixe melhor os eletrodos. Checar o funcionamento do aparelho e verificar se todos os cabos estão conectados corretamente e fazer aterramento do aparelho. É então registrado o eletrocardiograma de repouso. Se necessário, deve-se limpar também com gel, né? Limpar gel do paciente, porque fica o excesso. Quando termina o exame, fica um pouco de gel, então tem que fazer a retirada desse gel do paciente, tá? Da pele do paciente, e registrar no resultado do exame os dados do paciente, como o nome, a data que foi feito o exame, a idade do paciente, o leito em que ele se encontra e o nome da pessoa que realizou o exame, tá? Então, isso aí é só uma mera figura para mostrar como que seria um exame de eletrocardiograma, ok? Bom, pessoal, além disso, como a gente está tratando de situações em que o paciente vai estar localizado dentro da UTI, né? Então, um dos casos seria pelo quê? Pela insuficiência cardíaca, né? Congestiva, a ICC que a gente fala. Ela é considerada a principal causa de insuficiência cardíaca e a isquemia a principal causa de insuficiência cardíaca, pessoal, é a isquemia cardíaca ou então o infarto agudo do miocárdio. Os principais sintomas da insuficiência cardíaca dependem também da câmara mais afetada e da gravidade do quadro que o paciente se encontra. A insuficiência do ventrículo esquerdo se manifesta com sintomas de baixo débito de sangue para o corpo. O tratamento geralmente é feito com restrição de sal e água, diuréticos, antihipertensivos e medicamentos que aumentam a força cardíaca, como por exemplo, né, o medicamento que é usado é a digoxina, tá? Então, quais seriam os principais cuidados de enfermagem para esse paciente que teve esse quadro de insuficiência cardíaca? Nós vamos monitorizar a ingesta e a excreta a cada 2 horas. Por que isso? Porque todo volume extra, né, a retenção de líquido, sobrecarga também o coração. Por isso que tem que fazer essa monitorização para ver se está tendo um excesso
e isso vai dar uma sobrecarga no coração do paciente. Manter a posição de Fowler para facilitar a respiração. Avaliar a distensão venosa jugular, edema periférico. Promover restrição hídrica, como eu havia falado, então tem que ter esse controle da ingesta alimentar e também hídrica do paciente para que ele não tenha essa questão de sobrecarga cardíaca, né, por conta de edemas, por conta de excesso de líquido no corpo do paciente. Estimular e supervisionar a respiração profunda, executar exercícios ativos e passivos com os membros inferiores, pesar o paciente diariamente, realizar o balanço hídrico, que também faz parte dessa questão, né, do controle do que entra e do que sai de líquido no organismo do paciente, né, igual água, suco, até mesmo soro também a gente tem que contabilizar, e a gente também visualiza também essa relação com o quê? Com a diurese do paciente. Então, vai fazer um cálculo lá do que está entrando de líquido no corpo do paciente e o que está saindo através do quê? Da urina, ok? E oferecer dieta leve, fracionada, hipossódica, porque a gente sabe que quanto mais salgada for o alimento, mais retenção de líquido vai ter no corpo dessa pessoa, né? Então, não é interessante para esse paciente ter uma dieta rica em sódio, então por isso tem que ser hipossódica. E também pobre também em lipídios, tá? Que é gordura, que também favorece essa retenção de líquido também no organismo da pessoa. Outras doenças coronarianas são que são assim classificadas todas aquelas doenças que se relacionam ao coração. Dentre elas, as mais comuns e principais causas de morte no mundo são o que? A angina, que a gente consegue entender como angina do peito, e o infarto agudo do miocárdio. O termo cardiopatia ou coronariopatia isquêmica resulta quando o problema se relaciona com a morte de células do tecido cardíaco por deficiência ou então por falta de oxigênio correta na região. Então, o que seria a angina pectoris, que seria a angina do peito? Ela se caracteriza por dor ou desconforto torácico no peito causada por isquemia do miocárdio. Então, isquemia quer dizer morte, viu, gente? Então, tem uma parte do miocárdio da pessoa que está morrendo. Essa condição pode levar a um infarto agudo do miocárdio ou a morte súbita cardíaca também. Quanto ao infarto agudo do miocárdio, ele é responsável pela maioria das mortes dentro das cardiopatias isquêmicas e mata mais do que todas as formas de câncer que existem. A incidência do infarto agudo do miocárdio aumenta com a idade, sendo mais comum na população de 45 e 54 anos, tá? Quanto à cardiopatia isquêmica crônica, ela também é conhecida como cardiomiopatia isquêmica. Essa doença, ela ocorre geralmente em idosos e é o resultado do desgaste lento do músculo cardíaco por isquemia prolongada, ou seja, tem mortes em várias partezinhas do coração desse paciente. O paciente geralmente apresenta quadro anterior de angina ou infarto do miocárdio, né? Então, no caso, isso aí, esse quadro já vem mostrar que é um agravamento de situações cardíacas que o paciente tinha, né? Então, já tinha um quadro de doença prévia, né? Teve uma angina, teve um infarto do miocárdio anteriormente até chegar nesse quadro meio de cardiopatia isquêmica crônica, tá? Morte súbita, pessoal, cardíaca é a morte inesperada provocada por diferentes formas de cardiopatia, no período de 1 a 24 horas após o início dos sintomas agudos. Alguns autores, eles defendem um período até de 1 hora em relação a esse horário que foi mencionado, tá? E quais são os principais fatores em relação a essa morte súbita? Primeiro, tem a questão do tabagismo. A gente sabe que o uso constante de tabaco, ele potencializa vários problemas de saúde.
Tem o álcool, né, o uso do excessivo do álcool, sedentarismo, ou seja, aquela pessoa que não gosta, que não faz atividade física de forma alguma, pessoas que já são hipertensas, tem quadro também de diabetes e também tem a questão de altos níveis de colesterol no sangue. Além disso tudo, vem a questão também do estresse, tanto físico quanto emocional. Então, assim, por isso que a gente tem que tentar levar com leveza, né, a nossa vida, fazer atividade física, evitar de uso excessivo de álcool, evitar de fazer uso de tabaco, para que não acometa o quê? De ter outras comorbidades, igual a hipertensão, o diabetes, alto nível de colesterol, que isso também está muitas vezes predisposto por conta de genética, mas também tem muito a ver com a questão alimentar da pessoa, né? O estresse físico e também emocional. Então, tudo isso acarreta para problemas cardíacos que a gente está mencionando aqui, tá? Então, forma de prevenir, a gente acabou de falar, seria fazer o uso de fazer atividade física de forma regular, evitar fumar, evitar beber com exagero, controlar as doenças com hipertensão, se a pessoa já tiver hipertensa mesmo, né? Também tiver o diabetes, tentar controlar essa questão alimentar, né? Fazer reeducação alimentar o quanto antes, o mais possível, né? O mais rápido possível. Buscar combater o estresse físico e emocional. A gente está passando por uma onda muito complicada, né, por conta do Covid, que todo mundo fica desgastado emocionalmente e também fisicamente, mas a gente tem que tentar controlar esse nível de estresse para que não acometa outros problemas de saúde, tá? E outro detalhe que é importante é fazer exames médicos, né, fazendo exames laboratoriais periodicamente, para saber como que se anda a saúde. Então, pelo menos uma vez ao ano é interessante fazer um check-up, tá? Principalmente para as pessoas que já têm um risco grande, né, em relação a esses fatores que já foram mencionados, ou então para pessoas que já têm mais de 50 anos. E como nós, a enfermagem, poderíamos auxiliar nesse processo? Primeiro, a gente deve proporcionar um ambiente adequado para o repouso físico e mental também do paciente, fornecer oxigênio e administrar opiáceos, no caso seria analgésicos e também os sedativos, né, logicamente prescritos pelo médico, e ansiolíticos para alívio da dor e diminuição da ansiedade. Prevenir complicações, observando sempre os sinais vitais, estado de consciência e alimentação adequada, eliminações urinária e intestinal do paciente e também, além disso, administrar trombolíticos, aliás, prescritos também pelo médico. Auxiliar nos exames complementares como eletrocardiograma, dosagem das enzimas no sangue, o ecocardiograma e outros exames. Atuar na reabilitação, fornecendo o quê? Informações para que o paciente possa dar continuidade ao uso dos medicamentos, controlar os fatores de riscos, facilitando assim o quê? O ajuste interpessoal e minimizando o quê? Seus medos e também as suas ansiedades. E repassar tais informações também para quem? Para a família, porque a família é um fator importantíssimo nessa recuperação, nesse tratamento do paciente, tá? Quanto às arritmias cardíacas, pessoal, nós temos que o quê? Que a arritmia é uma alteração do ritmo normal do coração, produzindo frequências cardíacas rápidas, lentas e ou irregulares. Também é conhecida como disritmia ou ritmo cardíaco irregular. No caso, uma pessoa adulta é considerada batimentos dentro da normalidade de 60 a 100 batimentos, certo? Se ultrapassar, nós já encaramos, né, dependendo dos batimentos, 120, por exemplo, a pessoa já está encontrando como taquicardia e menos de 60 com a característica de bradicardia. Pessoas com arritmia, geralmente, elas têm um ritmo irregular, não é aquele tutum, 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 não é assim.
Geralmente, os batimentos da pessoa que possui essa característica de arritmia pode ser tu-tu, tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu, tu-tu, tu, tu-tu-tu-tu-tu. Fica mais ou menos assim o barulho, tá? Então, mostrando que que o paciente ele não tem o ritmo cardíaco correto, tá? Então, eu já falei, né, sobre a questão da taquicardia, da bradicardia também, que é interessante vocês sempre fixarem esses conceitos, porque é importantíssimo que vocês saibam o que é normal e o que seria anormal no quadro que o paciente se encontra, tá? A gente sempre tem que se pegar nessa questão de normalidade para quando acontecer algo que não está assim, dentro da regularidade, nós, como pessoal da enfermagem, nós temos que ter assim, essa habilidade para conduzir o caso. No caso, a gente vai passar, vai reportar essa informação para o médico ou então para o próprio enfermeiro que estiver lá dentro da unidade de terapia intensiva e falar, não está dentro da normalidade. Temos que ver se o paciente está piorando ou se ele está tendo um quadro diferente do que a gente está esperando que tenha mesmo, ok? Quanto à questão do cateterismo cardíaco, pessoal, também conhecido como coronariografia ou angiografia coronariana, é um exame radiológico onde a gente pode analisar como que se encontra os vasos sanguíneos do paciente, tá? Então aí na figura mostra o posicionamento de cada vaso, de cada artéria, que deve estar bem localizada aí, né, na questão da anatomia, para que veja se tem algum tipo de irregularidade. No caso aqui, vai fazer a introdução do catéter, no caso aqui na veia femoral, não é isso? Geralmente cateterismo é na veia femoral mesmo que faz. Para o quê? Para tentar desobstruir alguma veia, alguma artéria que o paciente está com comprometimento, tá? Muitas vezes, o que acontece? Pode ser que tenha que fazer uso também de outro aparelhinho que nós vamos ver posteriormente, tá? A angioplastia é um procedimento não cirúrgico no qual é possível desobstruir artérias com deficiente fluxo de sangue causado por placas de colesterol em sua parede. A angioplastia pode ser feita em várias artérias do corpo, tá? Então aí vocês percebam que a angioplastia aqui no primeiro, do lado esquerdo, está sendo feito com stent, certo? E o outro tá usando um balão, a gente fala um balonete também, que o que vai ajudar desobstruir essa artéria, essa veia que está comprometido, tá? Que está tendo assim excesso de gordura, por isso que a gente sempre enfatiza essa questão da alimentação, por causa que vai retendo gordura nas artérias e aí obstrui e não tem um fluxo correto do sangue quando ela está obstruída. Por isso que tem para abrir, né, essa artéria, para ter a passagem ideal do fluxo sanguíneo novamente. Então, tem a angioplastia com stent, que é esse primeiro que eu falei aí, né, que é uma prótese metálica, ela é expansível, em forma cilíndrica, que é implantada logo após a angioplastia pelo balão, com o intuito do quê? De diminuir a chance da artéria coronária ficar novamente obstruída por arteriosclerose com o passar do tempo, tá? Nós temos também essa questão do balão aí, que já foi falado para vocês também, tá? Então, quanto à questão da angioplastia, acho que está tranquilo. Nós vamos falar agora sobre a questão do marca-passo, só que vamos falar que é a questão sobre o marca-passo, que se trata do que? De um equipamento cardíaco, e ele é um dispositivo eletrônico utilizado para iniciar o batimento quando o sistema intrínseco do paciente, né, do coração do paciente, é incapaz de gerar uma frequência cardíaca adequada à manutenção do débito cardíaco que o paciente necessita.
Existem 3 tipos de marca-passo. Nós temos o transvenoso, o transcutâneo e também temos o definitivo. Quanto a essa questão do transvenoso, ele é composto por uma bateria externa. O coração é estimulado por meio de impulsos elétricos gerados por um cabo eletrodo, né? Colocado geralmente dentro do ventrículo direito, e ele é inserido por um acesso venoso central, através da subclávia ou então da nossa jugular, tá? E quais seriam os cuidados para esse tipo de marca-passo, né? O transvenoso seria antes de iniciar a passagem, deve checar se a bateria do equipamento está funcionando adequadamente e orientar também o paciente sobre o procedimento, manter o paciente em monitorização constante, auxiliar o médico no ato da passagem do marca-passo transvenoso. Durante a implantação desse marca-passo, deve ficar atento a possíveis arritmias, porque pode acontecer também. Adaptar o cabo do marca-passo aos terminais do eletrodo no gerador de pulso e respeitar os polos positivo e negativo. Deve realizar também o curativo de inserção conforme o protocolo do Centro de Controle de Infecção Hospitalar, tá? Que é o CCIH. Registrar também em prontuário os parâmetros selecionados pelo médico, frequência cardíaca, amplitude do pulso também. Caso necessite de desfibrilação, o gerador deve ser desligado e fixar o gerador de preferência no tórax do paciente para evitar que o eletrodo se desloque. Quanto à questão do marca-passo transcutâneo, nós também temos ele compõe 2 partes de eletrodos descartáveis e adesivas que são fixadas no tórax e dorso do paciente e são conectados a um aparelho de desfibrilador ajustado no modo de marca-passo. Ele é muito utilizado nas emergências que envolvem as bradiarritmias e bloqueios atrioventriculares com repercussão da hemodinâmica que não responde adequadamente às drogas utilizadas. Então, quais seriam os cuidados de enfermagem em relação a este tipo de marca-passo, que é o transcutâneo? Então, a gente deve orientar o paciente. Vocês verifiquem que todas as vezes, todo e qualquer procedimento, a gente deve orientar o paciente, deve informar o que vai acontecer com ele em relação àquele procedimento que vai ser executado. Conectar os eletrodos às pás adesivas do marca-passo ao cabo e ao aparelho desfibrilador. Realizar, se necessário, a tricotomia do tórax para que as pás fiquem bem aderidas. Limpar a região da pele com álcool, água e sabão para retirar a camada de gordura da pele. Se necessário, deve utilizar também o gel condutor. Colocar uma pá posicionada no tórax do paciente, do lado direito, do lado superior direito, e a outra pá no tórax inferior esquerdo. Deve-se ligar o desfibrilador, selecionando a frequência de demanda e a corrente indicada pelo médico. Auxiliar o médico no uso dos analgésicos ou sedação se necessário, pois é um procedimento incômodo para o paciente por produzir estímulos elétricos e sensação de choque. Manter o paciente constantemente monitorado, ou seja, frequência cardíaca, frequência respiratória e também a oximetria. Ficar atento para sinais de baixo débito cardíaco, queda na perfusão periférica, palidez cutânea também, tá? Manter o paciente com marca-passo transcutâneo até sua estabilização e o implante de um marca-passo transvenoso ou então definitivo, ok? Quanto ao marca-passo definitivo, pessoal, se trata de um equipamento totalmente implantado, onde a bateria se localiza no subcutâneo e os fios bicamerais são posicionados no átrio e no ventríloco do paciente. Necessita ser colocado através de procedimento cirúrgico. Quais são os cuidados primordiais em relação a esse tipo de marca-passo transcutâneo? Aliás, desse tipo de marca-passo definitivo. Então, tem que ter essa questão de ser realizado no centro cirúrgico, por ser
né, cirúrgico mesmo, né, vai ser implantado no paciente, ou na sala de hemodinâmica, com paciente sob anestesia local ou geral. Na UTI, pessoal, quando temos um paciente que irá ser submetido ao implante de um marca-passo definitivo, devemos nos certificar que esse paciente encontra-se em jejum, pelo fato que ele vai ter que passar por cirurgia, né? Realizar a tricotomia geral, aliás, local, né? Na região do tórax superior do paciente, porque não pode ter a presença de P, e encaminhá-lo ao setor para a realização do implante. O pós-operatório é simples, os curativos diários deverão ser realizados conforme o protocolo já estabelecido e o cartão de identificação do paciente relatando que ele é portador de um marca-passo definitivo e esse cartão ele deve ser entregue a alguém da família, orientando o quê? Da informação de ter esse cartão sempre junto ao paciente, porque nem sempre, né, essas informações são bem estabelecidas e quando acontece algum tipo de eventualidade, né, o paciente passar mal, ter algum acidente, é interessante que a equipe médica, a equipe que vai atender esse paciente saiba que ele tem marca-passo, ok? Então, outras questões seriam o quê? De conceitos mesmo, né? De broncopatias, que seria o quê? Doenças do bronco, como asma e bronquite. As pneumopatias se adentram o quê? Doenças pulmonares, entre as quais se destacam o quê? A telectasia, que no caso é a junção da parte do pulmão, o que acontece? Gruda, é como se estivesse grudando as paredes do pulmão e dificulta o quê? Dificulta a entrada de ar, né? A troca de gases, né? Do oxigênio e do gás carbônico também no paciente, e aí faz com que o paciente, ele tenha o quê? Ele tem essa dificuldade, ele tenha esse processo de quê? De dificuldade respiratória, que vai fazer com que ele faça muitas vezes o uso de oxigenoterapia também para auxiliá-lo nesse processo, né, de respiração. Nós também temos a questão dos transtornos respiratórios, tem as doenças torácicas, que também vale lembrar essa questão de pneumonia também, tá? Temos as doenças nasais, infecções respiratórias, doenças da traqueia, doenças da laringe e laringopatias, doenças pleurais, neoplasias do trato respiratório, insuficiência respiratória, síndrome de angústia respiratória do adulto, pneumonia, DPOC, que no caso seria doença pulmonar obstrutiva crônica, a bronquite crônica, enfisema pulmonar e também temos a asma, tá? Então aí reparem que são todas patologias vinculadas, interligadas em questões de doenças pulmonares, ok? Então, como que a enfermagem pode prestar os seus cuidados em relação a esse paciente que tem algum tipo de problema respiratório? Primeiro, avaliar o nível de consciência e a capacidade de tolerar o aumento do trabalho respiratório. Avaliar também a questão de sinais de hipoxemia, que no caso seria o que? A baixa de oxigênio no organismo do paciente, por isso que é interessante fazer sempre o uso de um oxímetro para verificar quanto que está o percentual de saturação desse paciente. O normal, pessoal, é que a gente tenha uma saturação maior do que 95%, né? 95%, 96%. Se o paciente tiver menos do que isso, a gente deve ficar em alerta, principalmente se ele se enquadrar com menos do que o valor de 90%. Então, é algo que a gente tem que ficar sempre em observação com o paciente mesmo e fazer o uso constante do oxímetro, tá? Para nos auxiliar. Observar o aspecto da secreção, então a gente vai observar como que está o aspecto no sentido de quê? De consistência, de cor também, para poder dar essas informações
registradas, né, lindamente lá nas anotações de enfermagem que vocês farão, de como que está o aspecto, de como que está a cor, para que o médico, o enfermeiro e os outros profissionais possam auxiliar esse paciente nessa situação, tá? Verificar, né, porque isso aí também auxilia até mesmo para ver se é bacteriano, para dependendo entrar com antibiótico, enfim, tá? Observar sinais de ansiedade, rubor facial, respiração superficial, confusão mental e desorientação. Geralmente essa questão de confusão mental tem muito a ver com essa questão da falta de oxigênio, certo? No cérebro. Tapotagem e vibração, ela tem que ser maior do que a fisioterapia respiratória, né? Então, aí no caso, tem que observar como que está essa questão da forma como o paciente está respirando, se ele está muito ofegante, se ele está fazendo muito esforço respiratório mesmo, né? Monitorização para complicações, determinar o estado hemodinâmico e comparar com valores prévios, né? Então, tem que ter sempre essa comparação de outros exames pré-existentes. Analisar a gasometria e comparar também com os valores prévios, melhorar a troca gasosa, então tem que ter essa questão de avaliar a questão de diuréticos, administrar o oxigênio, balanço hídrico, promover a expansão torácica, realizar a gasometria arterial e comparar com valores prévios e mantendo a via aérea prévio. Então, tem que verificar se tem a necessidade de fazer nebulização, no caso com vasodilatadores, se precisa fazer com soro, por exemplo, para manter hidratado, né, as vias nasais, aspirar, auxiliar na intubação também, se for preciso, tá, pessoal? Educação para manutenção da saúde, ingesta medicamentosa, tá? Atentar aos riscos ambientais e climáticos e os retornos ambulatoriais, evitar a exposição a irritantes respiratórios e notificar também se houver algum tipo de problema, o médico deve ser avisado em relação a possíveis complicações desse paciente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, do início dessa aula, né, porque nós vamos abordar o restante das questões de patologias que possam existir dentro da UTI. E no caso, se vocês puderem fazer com que mergulhe, né, mais em relação a essa temática, né, do que foi abordado hoje, vai ser muito bom, muito rico também, até mesmo para a nossa discussão e também para vocês adquirirem mais conhecimentos, tá? Então, desde já, eu agradeço a compreensão, a atenção de todos vocês, desejo a todos um excelente dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. E não se esqueçam, a luz do mundo é o poder do conhecimento.